Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui dessas séries de entrevistas que eu tenho feito no Instagram da Coda Comunicação. A entrevista de hoje vai ser com a Letícia Saltori. A Letícia Saltori, que é corredora de rua, que é corredora de montanha, que também já participou de provas de orientação. Tudo bem, Letícia? Tudo bem, e você? Tudo certo. Como é que tá a quarentena aí? A gente está aqui se adaptando na realidade, porque existem os pontos positivos e os pontos negativos, mas acredito até que tem mais positivos para nós, né? Então, boa tarde aí, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Quero agradecer o teu convite, um amigo nosso de longa data, né? Sim, a gente não se encontra faz tempo nas provas aí, né? Faz tempo que a gente não se encontra. Mas aí, quando você me convidou para essa live, eu me lembrei, tive só lembranças boas dos nossos encontros de prova, inclusive, né? Sim. Ah, bom, antes da gente falar das provas em si, rapidamente, Letícia, me conta um pouquinho lá atrás, quando você morava no interior do Paraná, de como a corrida entrou na sua vida. Você costumava ir para a escola a pé, né, no meio rural, e a corrida demorou um pouquinho para entrar na sua vida, né? Isso, eu nasci numa região metropolitana aqui de Curitiba, chamada Campina Grande do Sul. A corrida, na realidade, eu conheci a corrida através do meu marido em 2005, quando a gente se conheceu, poucos meses depois, ele acabou me levando para as provas de corrida, mas na minha infância, o que que eu tive? Outros esportes como futebol, vôlei. Na verdade, sempre fui uma pessoa muito ativa. Uhum. E tudo que a gente fazia exigia alguma coisa física, né? Então eram longas caminhadas, e qualquer lugar que a gente tinha que ir, nosso meio de locomoção era a pé. Dificilmente bicicleta a gente nem lembra de ter em casa. Então eu sempre fui uma pessoa muito ativa e até na escola, acho que uma vez só participei de uma corrida, que foi por um acaso que ainda me colocaram na corrida, né? Para substituir uma outra menina que tinha se machucado, não me lembro o que tinha acontecido. Mas aí eu jogava futebol de campo e como eu corria muito no futebol, aí o professor de educação física falou, não, vou colocar essa menina aqui para correr no lugar dessa que se machucou. E depois daquela corrida ali, eu nunca mais ouvi falar em corrida. Acho que foi o quê? Acho que na oitava série, algo assim. Você lembra o ano, mais ou menos? Não lembro. Mas Nossa, foi outro as dia, né, questões de Letícia? números assim comigo, eu sou uma pessoa muito esquecida. Bom, e aí a corrida foi entrar mesmo para você acompanhar seu marido, né? Quando você conheceu ele, ele já era corredor. Isso, inclusive você viu que ele apareceu rapidinho Eu aqui, vi, né? eu vi. Ele falou que ele mandou um abraço para você e disse que é teu fã. Oh, eu que sou fã de vocês, aí, trabalho que vocês fazem aí no Ele Sul. falou, não esquece de falar para ele. Então, daí eu comecei para acompanhar ele na realidade, né? Uhum, E ele já corria desde 2000, 2001. E ele começou assim, na verdade, até o Marco ele iniciou na corrida bem no início na infância dele para perder peso. Então ele voltava do caminho do colégio, da escola também. Também com uhum. esse mesmo, você vê que coisa engraçada, né? E daí quando ele foi para o colégio, ele começou para o Colégio Estadual do Paraná, ele entrou na equipe de atletismo. E ele também teve uma participação forte quando ele foi para o quartel, quando ele estava ainda no 20 BIB. E por aí foi. Depois começou a fazer faculdade e não parou mais, né? O Marco, acho que da turma dele aí, é um dos poucos que tá ativo até hoje, né? Sim, tá sempre na ativa. E a Não sua, larga assim, o osso. Ele fala assim, eu tô um pouquinho além, eu não tô tão magrão, mas eu falei, pô, mas também a fase, eu falei pra ele, não vai querer que nós dois a gente esteja com a mesma estrutura, com sim, tudo igual, como se a gente tivesse 20 anos, né? Só sim, estamos com trintinha na cara e não dá para comparar, né? o tempo passa para todo mundo, né? Demorava todo mundo, exatamente. A gente não tava com aquele roxinho lá no deserto do Atacama, lembra? Nossa, lembra, Atacama. Faz tempo isso, hein, Letícia? Nossa primeira viagem internacional, inclusive, deserto do Foi, Atacama. pois é.
Letícia, você além de corredora, você também participou de muitas provas de orientação, né? De corrida de orientação. Como é que foi essa sua entrada nesse tipo de modalidade? A corrida de orientação eu conheci em 2010. Eu comecei correndo nas corridas de rua, depois eu passei a fazer corrida de orientação, porque eu vi uma oportunidade de entrar na 2010. E daí eu fiquei, na verdade eu ia entrar nas Forças Armadas para conhecer, meu intuito era entrar nas Forças Armadas, então eu ia iniciar com um treinamento de pentatlo militar, porque era a única oportunidade que eu tinha de entrar nas Forças Armadas, porque o restante exigia um currículo que eu não tinha. Uhum. E aí nesse meio de caminho eu conheci o Coronel Jader, hoje ele é coronel, mas na época era major do Exército. Ele me viu e falou, nossa, essa menina corre. E aí ele falou, pô, você não quer conhecer a corrida de orientação? E eu, quando ele me convidou a corrida de orientação, eu pensei, nossa, a corrida de orientação deve ser uma corrida onde as pessoas são orientadas, alguma coisa do tipo, uma coisa bem maluca, né? E eu sabia que no pentatlo eram 5 modalidades, aonde eu corria o risco de machucar joelho, porque o pentatlo militar, não sei se todo mundo conhece, mas são provas duras, né? Uma prova que tem uma exigência física e uma chance muito grande de pancada. Então eu com um pouco desse medo, e como eu sou muito amante da corrida, eu tinha medo de que machucasse meu joelho e eu ficasse limitada. Então eu falei, pô, eu Sim. vou conhecer essa corrida de orientação. Comecei a fazer corrida de orientação. Foram 3 meses treinando, aprendendo corrida de orientação, porque corrida de orientação, para explicar de uma maneira bem simples, é como se fosse um caça-tesouro. Você tem vários pontos de controle espalhados pelo terreno, e através de um mapa e uma bússola, você precisa encontrar esses pontos de controle na ordem certa. E a corrida de orientação ela é dividida por categorias, então ela tem desde o iniciante até a elite, né, que é a categoria que eu estou competindo. Então eu comecei nas provas de orientação para. Eu fiquei 3 meses treinando para depois entrar numa prova. Então eu precisava conhecer, eu precisava dominar, é que nem quando você precisa aprender uma outra língua. Para você traduzir, você precisa entender da língua, né? Precisa saber ela. Então eu tive que estudar toda essa simbologia primeiro, para depois eu entrar no percurso de orientação, porque senão eu ia chegar lá e não ia entender nada, né? Eram muitos códigos, símbolos, dos quais eu não tinha domínio. Então foram 3 meses treinando, daí eu comecei nas provas de orientação, entrei para as Forças Armadas em 2013, então eu comecei em 2010 aprendendo a corrida de orientação e só em 2013 é que eu entrei, né, para as Forças Armadas. Então foi um caminho longo aí, apesar de parecer curto. E além disso, além da corrida de rua, da corrida de orientação, tem também as provas de montanha, né? O trail running, que também foi uma outra modalidade que você encaixou na sua rotina, né? Exatamente, o trail, muita gente pensa que na verdade eu já comecei competindo trail, apesar de eu ter morado, nascido no meio rural, eu sempre tive essa facilidade, sempre gostei muito de estar no meio da natureza. Mas a corrida de montanha eu só conheci mesmo, comecei a competir em 2014. Eu já tive contato com as corridas de montanha porque o Marco participava das corridas de montanha em 2017, 2007, 2008, 2009. Quando ainda era bem início de corrida, que eu olhava aquela galera correndo, eu falava, meu Deus, o que é esse bando de lenhador correndo aí, tudo meio ogro, né? Eu falava, meu Deus, eu não quero isso aí pra mim. O povo é tudo maluco, voltava todo rasgado, todo... Aí depois eu comecei a acompanhar ele nas provas, não corria, provas de treino. E em 2014 eu comecei, na realidade, assim, eu sempre fui muito adepta a caminhadas longas na montanha. Então, isso fez parte da minha vida. Eu, até a região onde eu treino bastante agora, não no período de quarentena, mas que eu estava treinando desde dezembro, é o quintal de casa, né, da onde eu nasci. Então, eu sempre tive esse contato com o trail, sempre tive contato com a montanha, mas nunca competi. Em 2014, eu resolvi entrar em algumas provas de trail, me apaixonei ainda mais, vi que tinha um potencial e que eu me sentia muito à vontade no percurso trail. Sim. E dessas provas que você fez de trail de 2014 para cá, qual foi, você tem alguma que tenha sido muito marcante para você, de dificuldade, de superação, enfim, que você se lembra falando, nossa, essa prova realmente ficou marcada na minha cabeça? Olha, assim, de provas duras, o que me vem muito à cabeça, que eu tenho lembranças muito emocionantes, na verdade são várias e cada uma tem o seu. Eu falo que cada uma tem a sua emoção, cada uma tem o seu brilho, né? Mas a prova que até hoje marca, assim, na verdade tem duas, né?
que é uma que não foi tão longa, que foi menos de 30 quilômetros, que é a KTR Serra Fina. Aquela lá foi inesquecível, porque primeiro que foi a primeira mais dura que eu fiz. Uhum. E a outra foi a prova mais longa, que foi o Endurance Challenger lá, Agulhas Negras, que Sim. foram 80, quase chegamos a 90 quilômetros. E foi minha primeira prova eu correndo tanto tempo. Foram quase 11 horas de prova. Coisa que eu não tinha nem acumulado em treino. Acho que o meu tempo mais longo de prova foram 6 horas. E lá eu fiz quase 11, né? Eu tenho 6 horas no 45 do Perdidos, né? Uhum. O Renato Cavalieri falou que ainda terá o prazer de ter você na uma das provas dele. Ah, com certeza. Me manda o convite, porque agora eu acho que, com Dá, certeza, porque dá assim, porque. porque eu digo, tem muita gente que às vezes fica até chateado comigo, mas é que não sabe, às vezes, como é que funciona a minha vida. Mas eu tenho um calendário um pouco limitado por conta das corridas de orientação. Como eu ainda sou atleta da Marinha, eu tenho que seguir. A minha prioridade são as provas de orientação. Então acaba que não são todas provas de tanto de trail quanto de corrida de rua, que são as que eu gosto que eu posso participar. Mas agora esse ano vai ser meu último ano nas Forças Armadas. E daí o meu calendário agora vai ficar um pouquinho mais, eu vou poder escolher melhor as provas, vou poder escolher provas fora as provas de corrida de orientação, né? Vou Sim, continuar fazendo orientação, mas não com um foco tão preso às provas, né? sim. Você participou em 2014 da segunda edição da Uphill. Na época ainda era Mizuno Uphill. Numa época em que a Uphill estava, assim, já tinha tido o boom, né, em 2013. 2014 foi a primeira edição em que ela foi aberta ao público, mas estava ainda começando, não tinha se tornado o que ela é hoje em dia, com várias distâncias, com várias provas ao mesmo tempo. Você foi em 2014, venceu a prova e também participou de outras edições e venceu também. Como você compara lá em 2014, a primeira edição que você participou e a última que você competiu, as suas vitórias, como foi a evolução da prova, na sua opinião? A Mizuno, a Uphill, né, que agora já não é mais, né, Mizuno É, Uphill, é Uphill Marathon, é uma prova muito marcante na minha vida. Até fiz uma live agora falando sobre a Uphill, porque ela ocupou um espaço na minha vida que nem eu imaginava, né? Conheci Amsterdã, tive a oportunidade de correr 2 maratonas muito sonhadas por várias pessoas lá em Amsterdã por conta da Uphill. Vivi muitas emoções ali na Serra do Rio do Rastro. É uma prova encantadora, uma prova linda, dura e linda ao mesmo tempo. Então, o que eu percebi assim de 2014 para cá? Muitas coisas mudaram, algumas para melhor, outras nem tanto. Eu acredito que é muito até relativo por conta do número de inscritos. Eu acho que isso pode ter uma variação por conta de tudo isso. E tudo que a gente tem é a percepção, né? Só quem organiza uma prova sabe como é difícil. Porém, eu vejo assim que teve muitas mudanças, algumas mudanças para melhor na questão de horários de largada de prova. Esse ano que agora sim, os últimos acontecimentos, comparando, eu acho que muita coisa acaba sofrendo também por conta da condição climática, porque lá é um lugar que hora tá frio e chuva e de repente tá calor. Já peguei várias condições climáticas ali. Então, eu acredito que é isso. Mas, assim, eu estava conversando até quando a gente teve esse. Porque, para quem não sabe, a Uphill, ela iniciou sendo uma prova muito desejada, também pelo formato e pela. Vamos ver se eu consigo achar a palavra. Mas, assim, aquele encanto que ela trazia, que ela fazia com que a pessoa ficasse querendo demais aquilo. Porque ela era uma prova que, em 2014, ela não foi tão concorrida para se inscrever, mas em 2015 eu não pude participar da edição porque uma viagem minha foi antecipada uma semana antes e eu perdi a prova, mas eu estava inscrita tudo. E aí ela foi mudando esse formato também. E eu acho que conforme o tempo foi passando, eu não sei o que acontece, porque daí acho que vai mudando a equipe de trabalho e tudo. E aí eu estava conversando até com várias pessoas que trabalham com essa questão do marketing, trabalham em vários detalhes sobre organização de eventos. E aí falou isso, que eu acho que esse negócio de estar vislumbrado com tudo que está acontecendo ali, ele foi perdendo um pouco. Foi perdendo. Porque no início era muito concorrido, em 2014 não era, mas 2015 começou,
E aí era assim, muito aquela coisa, nossa, eu consegui, eu fui um dos 300 escolhidos, das 300 vagas, e entrei. Então era uma loucura, num sufoco pra galera conseguir. Então acho que gerava aquele negócio, pô, eu já consegui, já foi uma primeira vitória, eu consegui me inscrever. Então tinha esse negócio, instigava isso no corredor. E eu acho que isso foi perdendo um pouquinho, não sei por que e como, mas eu acho que aconteceu desse modo mesmo, como eu falei. E daí depois foi tendo se você fazia pré-inscrição, que pelo que eu sei, nunca participei desse formato, mas eu sei que outras provas, eu já ouvi falar que fora daqui do Brasil também são assim, né? Tem uma pré-inscrição pela quantidade de pessoas interessadas, é muita gente e tal. E daí eu acho que foi acontecendo isso. Muita coisa foi acontecendo e daí essa parte eu acredito que foi perdendo um pouco, porque antes tinha aquela coisa, nossa, fui chamado, tô na lista de espera, tô na posição tal, e aí isso daí foi se perdendo um pouco, daí teve eu vi muita gente falando, nossa, mas eu tava lá no final da lista, nessas últimas agora, nessa última, o pessoal, nossa, mas eu tava lá no final da lista e os caras me chamaram, faltando tipo 30 dias pra prova. Então assim, essas coisas que eu tô falando foram coisas que as pessoas foram falando, pessoas que treinam comigo, grupo de amigos, pessoas que eu vejo na internet. Então, acho que essas coisinhas foram principal, assim. E daí, como a estrutura, como a quantidade de inscritos foi aumentando, eu não sei se também eles acabaram perdendo um pouco isso, um pouco a questão desse controle, por conta do número muito grande. Porque quando eram poucas pessoas, eu acho que isso era um pouco mais fácil de lidar. Talvez como isso foi crescendo, né? Aí a coisa ficou um pouco mais complicada. Eu acredito que eles deram o máximo, pelo que eu estava lá, eu pude perceber. Eu passei por alguns problemas, não só por causa da organização, mas por conta de condição climática, por algumas coisas na logística. Mas eu acredito eu acho que o número de pessoas talvez pode ter dado uma balançada na estrutura da Uphill. Sim, Dando assim um parecer. sim. A Uphill tem, como você falou, né, uma prova que cresceu bastante, talvez agora eles consigam olhar um pouco para trás e perceberem, né, aonde deu problema e corrigir isso daqui para frente, né? Exatamente, porque assim, eu até fiz uma reunião com eles na semana passada. E eu vejo assim que eles estão querendo muito saber o que as pessoas querem, sabe? Isso eu até elogiei eles, porque isso é um passo muito importante. Porque a gente não tem que querer a perfeição de ninguém e a gente não tem que atirar pedra em ninguém sem pelo menos ter dado um feedback no sentido de essa minha crítica ela é uma crítica construtiva. Não uma crítica em a ponto de vou apontar o dedo porque você fez isso, porque é muito mais fácil para mim, eu que estou aqui desse lado, julgar e falar como que é, né? Uma pergunta aqui do HVB Personal Trainer. O que O você Henrique das boas. então, o que você mais treinou para ganhar o uphill? Subida, força ou resistência? Na verdade, eu treinei um pouco de cada, né? Um pouquinho, na verdade, tem uma mistura de tudo aí, né? Mas para ser bem realista, eu treinei pouca subida. Treinei pouca subida assim específica, eu não vou fazer treino em rampa, que normalmente eu faço. Para outras edições, falando em comparação à última, né? Falando das outras edições, eu treinava geralmente em percurso, que nem a gente tem aqui um percurso da Estrada dos Castelhanos, que ela é muito parecida com a Uphill, só que ela tem bastante curva e é pesada também, vai ficando mais inclinada, mas é estrada de chão. Então, mas assim, eu treinei mais, fiz meus estímulos na pista mesmo, né? Terça e quinta, segunda, quarta e sexta. Agora eu estou seguindo essa rotina de estar treinando percurso mais pesado, mas para a última edição da Uphill, eu não estava treinando assim, não. Eu estava fazendo meu treino de corrida de rua mesmo, segunda, quarta e sexta minha rodagem na rua, e terça e quinta estava fazendo os estímulos de tiro, fartlek, meus intervalados estava fazendo na pista mesmo, né? Não numa pista de atletismo, mas é uma pista que tem aqui no velódromo anexo ao Jardim Botânico de Curitiba. Então era um treino muito direcionado para a rua, mais para a rua do que um treino tão em percurso irregular. E fazendo também o treinamento funcional, né? Como a gente tem um estúdio, além das aulas que eu faço com os alunos lá, 2 aulas, eu também faço meu treinamento de força lá. Então, basicamente foi isso. Não teve um segredo muito além disso, né?
Sim. E E nas também outras edições, a sua base como principalmente em atleta. 2017, o 2017, o ano em que eu corri muito, foi o ano onde eu estava conseguindo treinar exatamente igual eu falei nessas estradas de chão pesada. Estava fazendo treinamento funcional e estava fazendo minhas rodagens na rua, então eu estava fazendo esse mix e o meu corpo se adaptou muito com isso. Inclusive esse ano eu iniciei novembro, de finalzinho de novembro em diante, eu iniciei e comecei a colocar também as provas, meus treinos de montanha segunda, quarta e sexta, né? Então, nossa, o meu corpo estava reagindo super bem até a gente chegar nesse período maluco agora, né? Que todo mundo E, não tava, ninguém estava esperando, né? com certeza. E você falou que você já correu Amsterdã, já correu várias provas internacionais. Você participou de várias delegações, né, de seleções brasileiras de maratona, de cross country. Conheceu vários lugares do mundo aí por conta do esporte, né? Qual prova você acha que ainda falta no seu currículo, que você gostaria muito de conhecer e você fala, nossa, quero muito me planejar para correr essa prova? De qualquer modalidade. Então, já tem 3 anos, né? Não é todo mundo que sabe disso. Eu já venho há 3 anos tentando me inscrever num circuito de provas, né? A Golden Trail. São Uhum. provas maravilhosas de trail, né? Tem a Maratona do Mont Blanc, daí já não é a Ultra do Mont Blanc, é a Maratona do Mont Blanc. São provas lindas, provas emblemáticas, provas duras. E tentei 3 anos me inscrever e não consegui, porque, primeiro, por conta do meu currículo, que eu não tenho provas no meu currículo para poder suportar e correr isso lá, não tenho esse nome ainda. Eu preciso lutar por esse nome lá fora, no trail. E esse ano, por incrível que pareça, eu tinha conseguido achar uma brecha no regulamento de uma delas em que eu poderia tentar me inscrever como um público geral. E eu ia correr as Dolomitas. E eu Uhum. consegui finalmente me inscrever com a ajuda de uma aluna minha, inclusive a Mônica Leite, conseguiu me inscrever. E eu, mais para frente, com a felicidade, também consegui me inscrever, que inclusive essa etapa é uma das mais fáceis de se inscrever, que daí seria a final das Goldens, que seria na Argentina. E daí foi a Uhum. Fabiane Felizari que conseguiu me inscrever. Então, nessas provas, eu consegui ali achar uma brecha no regulamento e me inscrever. Então, ia ser a primeira vez que eu ia conseguir participar de 2 delas. Porém, agora eu já nem estou muito gerando essa expectativa, porque Dolomita seria em julho. Eu emendaria o campeonato Skyrunning, que aconteceria na Espanha, e uma semana depois teria essa prova na Itália. E é julho. Então, assim, qual que é a probabilidade de tudo isso melhorar até julho? Pequena. Então, eu não estou gerando uma expectativa muito grande, porque eu sei que não terão voos assim acessíveis. Talvez a organização não, pelo menos até esses dias não tinha cancelado. Não tem nada cancelado. Porém, eu já estou ali aguardando para ser cancelada para poder tentar fazer as trocas, troca de passagem, que nada disso eu ainda nem consegui, né? Tenho que aguardar. Então eu ia correr essas provas e elas são ali o meu sonho, entendeu? O meu sonho de consumo. Mas eu ainda não desanimei daquela da Argentina, porque a da Argentina é em dezembro, né? Então De repente, pode ser que eu vá segue. para lá nem que seja para assistir, né? Tá. E no Brasil, tem alguma prova no Brasil que você acha que falta no seu currículo? Hum, caramba. Na realidade, assim, esse ano eu estava bem contente de correr como é que é o nome do local que a gente ia, Marco? Na Diamantina, né? A gente ia fazer a corrida do diamante. Eu estava empolgada para correr a Mestre Álvaro, né? Que uma prova trail também. Então tinha algumas provas ali pela altimetria que eu queria fazer, queria conhecer e estava dentro ali da minha expectativa também, mas aí foi cancelada, aconteceu tudo que estava para acontecer e o cancelamento foi natural, né? Sim. E você Mas que ainda não tem nenhuma assim que eu lembre que eu tava que foi ainda tem alguma coisa assim. alguma maratona aí pelo Brasil, ainda de repente Pois é, não. vai acontecer uma maratona em novembro lá na Pedra Azul, no Espírito Santo. De repente é uma alternativa aí para você também.
Pro final do ano até aquilo que eu falei, né? Tem essa da Argentina, tem algumas, as provas de orientação foram todas canceladas. Não teremos nenhuma prova, não teremos mais campeonato sul-americano, que estava previsto para novembro, dezembro. Decidiram cancelar tudo porque a orientação, como é um público mais, é um público menor, todo mundo se conhece, então os presidentes, a Federação Internacional, ela decidiu e achou melhor por também não termos condições de treinar e competir, porque a gente precisa estar treinando no mato, precisa estar fazendo um treino diferente, específico, e a gente não... Tudo bem que todo mundo vai chegar meio que de igual para igual, destreinado, mas eles não querem proporcionar isso, então só de janeiro em diante. Acho que para ser bem realista, acho que em abril, se eu não me engano, é a nossa primeira prova. Caramba. Imagina, pensa. Então, na orientação eu já estou tranquila. Tirou um pouco esse peso de... Aí, aqui, como as outras provas ainda não tem isso, até o Campeonato Mundial de Skyrunning, ele não foi cancelado ainda. Então, imagina, a gente gera uma tensão, porque querendo ou não, eu não estou treinando para fazer isso. Como é que eu vou... E eu estava treinando muito para poder fazer essa prova, para poder... Meu foco era essa prova na Espanha, Dolomitas, e disputar a minha última oportunidade de seletiva para ir para um campeonato de orientação na Suíça, né? Então essa seria a minha última tentativa nas Forças Armadas de ir para esse campeonato. E como é que você está adaptando os seus treinos aí na quarentena? Está fazendo indoor? Tem algum lugar que você consegue treinar que não seja dentro de casa só? Como é que está sendo a sua rotina para manter um mínimo de condicionamento e treinamento para quando a pandemia acabar? Agora, a gente, assim, até você tinha perguntado assim, bem no começo, a gente já trabalha com online, só que ele não era uma coisa, não era o nosso principal, sempre foi o presencial. Até porque a gente tem essa possibilidade, estamos com um estúdio fechado de treinamento funcional, né? Todos os espaços aqui tiveram que ser fechados. Então como a gente já trabalhava com isso, não ficou tão difícil. Então o que eu estou fazendo? Eu também estou fazendo esse treino, os mesmos princípios que a gente está utilizando com os alunos, né? Que é não influenciar eles e incentivar que saiam de casa, a gente está criando desafios. Estamos focando e priorizando pela saúde e ficar em casa. Agora não dá, né? E aí, consequentemente, parece que eu nunca treinei tanto. E olha que eu faço treinamento funcional. Tem um estúdio de treinamento funcional e parece que eu estou moída, assim, fazendo esses treinos, porque a gente está treinando de manhã, então estamos treinando à noite. Sim. E eu tô bem cansada. Agora já me adaptei, mas as primeiras semanas eu fiquei bem dolorida. É impressionante isso, né? Como a gente muda os nossos estímulos, porque estava acostumada a fazer o treinamento funcional como fortalecimento, porém tinha corrida, então parece que o meu corpo não sentia tanto isso. Agora eu tô sentindo bastante dor, assim, dor muscular, dores no joelho, que já passaram, né? Que foram por conta daquelas primeiras semanas de adaptação. Mas o pessoal tá tendo uma aceitação bem boa, assim, de estar fazendo treino em casa, porque a gente não sabe ainda, né? A gente escuta muita notícia falsa, mas ainda assim a gente já está se preparando para o pior, assim, vamos dizer, porque não podemos ficar se iludindo de que talvez a coisa vai melhorar amanhã. Então a gente já estamos planejando, reunindo pelo menos umas 3 vezes por semana os professores, os profissionais que trabalham com a gente, para poder estar organizando e planejando o nosso futuro, porque logo quando a gente foi pego de surpresa disso, de que não dava mais para sair de casa, que o negócio estava tomando uma proporção perigosa, a gente achou mais prudente interromper tudo, todas as assessorias aqui também pararam, e aí a gente falou, não, vamos sentar e vamos mandar bala nesse negócio que é possível sim de treinar em casa. Sim. Difícil por algumas pessoas aceitar no começo, mas depois eu acho que muita gente percebeu que a coisa ia ficar feia e também decidiu aderir ao projeto de treinar só em casa. Com certeza. E, Letícia, ao longo desses anos todos praticando esportes e corrida, em que momento você se deu conta de que você tinha virado um exemplo para muitas pessoas que até nem te conheciam pessoalmente, mas que se inspiravam em você, no que você falava, no que você fazia?
E quando te encontravam em provas, queriam conversar com você, pegar alguma dica, tirar uma foto. Em que momento você percebeu isso na sua carreira? Na verdade, assim, não existe um período, né? Mas assim, eu fico bem impressionada todas as vezes que até eu tenho uma quantidade de seguidores aqui, boa parte, isso é uma coisa que eu me orgulho muito, que boa parte dos meus seguidores são pessoas que eu conheço, seja pelo menos uma vez já ter falado comigo numa prova, e eu senti muito isso, até, eu não sei a partir de que momento que eu percebi essa questão, mas eu tenho recebido muito carinho. Mas ano passado, que eu não consegui completar o desafio de samurai lá na Up Hill, eu não consegui correr o 25 quilômetros até o final, dentro do tempo, né? Que tinha que correr o 42 quilômetros, depois tinha que fazer o 25 lá, porque o desafio é 67 quilômetros. E quando eu fui correr o 25, eu estava muito cansada. E eu tava. Eu me vi numa situação onde eu tinha que. Eu queria ir até a largada, estava me sentindo muito cansada, mas o desistir, para mim, assim, nunca foi uma opção muito fácil, né? Então eu falei, não, eu vou descer, daí muita gente me incentivando, desce, desce. Inclusive as meninas que ficaram numa posição boa no 42 quilômetros, não, Letícia, desce, elas não estavam escritas no Samurai, desce que você tem condições, tenta pelo menos. E aí eu fui para a largada, quando eu percebi que não, corri ali uns 10 quilômetros mais ou menos, quando eu percebi que não tinha mais condições de correr até o final e que eu não tinha mais condições de disputar o pódio de samurai, o título de samurai, ia ser meu quarto título, né? E eu tava nessa busca. Quando eu percebi que isso não era mais possível, eu resolvi parar. E o lugar onde eu parei, ele não proporcionava um apoio. Então, o que eu tinha que fazer? Eu comecei a conversar com as pessoas que estavam ali e elas me falaram: não, você vai ter que esperar passar lá o carro e ir pegando todo mundo, o ônibus, e vai recolhendo a galera. Mas em que horas isso? Então, assim, pelo tempo que eles iam demorar para ir me buscar naquele lugar, eu e todo mundo que fosse desistindo, eu pensei, pô, mas eu vou caminhando e vou indo. E aí eu comecei a intercalar, corrida com caminhada, corrida com caminhada. E quando eu me dei conta, assim, eu fui falando com tanta gente no meio do caminho e eu fui recebendo tantas mensagens positivas de pessoas que eu nunca imaginei na minha vida. E foi muito legal porque eu fui conversar com essas pessoas ao longo do caminho. Então eu cheguei lá no topo, intercalando corrida com caminhada, inclusive mais caminhada do que corrida, porque eu estava muito cansada, eu estava bem desgastada, mas eu cheguei lá em cima renovada, assim, porque eu não imaginava que aquilo. Eu nunca me imaginei numa situação daquela que aconteceu. Então, assim, eu tenho recebido muitas mensagens de todas as pessoas que muitas vezes já cruzaram no meu caminho. Então, quando eu olho ali os meus seguidores, eu falo, são pessoas reais, eu também sou uma pessoa real, da vida real, e isso me deixa muito orgulhosa. Sim. A gente sempre aprende, né? Em qualquer circunstância. Nas positivas e nas negativas, né? Exatamente. Agora vamos abrir a caixa preta aí. Vamos contar curiosidades, perrengues, bastidores de prova. Como você fala assim, nossa, tive uma situação muito engraçada, muito curiosa, muito perrengue para chegar nessa prova, para ir embora dessa prova. Acho que principalmente em viagens internacionais, de aeroporto, de avião. Tem algumas histórias que você lembra, assim, de bastidores para contar? Na verdade, eu tenho muitas, assim, inclusive eu tô escrevendo aí com um incentivo de algumas pessoas, eu tô escrevendo junto com o Marco aí uma biografia, porque a gente tem muita história para contar. Só loucuras, só loucuras. Assim, eu vou colocar algumas pontuais, assim, só para não. Quando eu estava indo para correr a Wings for Life, que é uma prova que acontece simultaneamente no mundo inteiro, que eu estava indo para Zurique, para Zug, na Suíça. Não. Polônia. Não, que a gente estava indo para. Calma, se você não sabe o que eu vou. É que o Marco ele tem tantos perrengues que a gente já passou. Mas quando a gente estava indo para a Suíça, eu ia receber um valor num cartão de crédito da Red Bull, que o ganhador ele tinha direito à escolha da viagem e tinha direito a um valor X dentro do cartão de crédito. Eu recebi esse cartão de crédito, mas eu não, na verdade eu não recebi o cartão em casa. E aí foi se aproximando a viagem, nada. Daí eles falaram, não, a gente vai entregar no aeroporto. Eu falei, não, beleza, no aeroporto. Aí quando a gente saiu daqui do voo nacional, normalmente a gente sai, pega o voo internacional, depois a gente vai para a área internacional, né? Eu não sei o que aconteceu, que naquele dia a gente foi e quando a gente chegou, a gente já estava na área internacional.
E eu não sei, até o Marco não entende que aconteceu aquilo. E quando a gente percebeu que a gente estava na área internacional, ele falou, caramba, e o cartão? Aí mandei mensagem, né? O César Cavalcante, Marco é a voz da consciência da Letícia. Não. Gostei dessa. Pior que ele é, César. O Marco, ele tem uma... Olha, você falou de caixa preta, mas o Marco tem uma memória que eu não... Olha, por isso que eu tenho que ser bem pontual, porque o Marco lembra mais das coisas do que eu sou muito esquecido. Mas daí foi muito engraçado que essa viagem, mas deu tanto nervoso. E a gente, assim, ó, não tava levando grana. E daí o cara ligou, mas onde vocês estão? Daí ele falou assim pra gente, eu tô aqui na frente. Daí a gente falou, na frente tá onde? Não, tô aqui pro lado de fora. Mas aqui a gente tá aqui pro lado de dentro, na área internacional. Na porta do avião. Aí ele, caramba, gente, agora, como é que eu vou fazer? Daí eu falei, eu é que pergunto como é que vai fazer, porque como é que eu ia pegar o cartão? E a gente falou, caramba, e a gente tava... Não, gente, não façam isso que a gente fez, de não levar muita grana e a gente contava com aquela grana do cartão. Cara, pobre é fogo. Mas aí... Não, mas sério, aí chegamos lá, daí foi uma loucura ali e tal, mas assim, daí vou rapidinho. Aí chegamos no lugar, falamos com uma pessoa, daí a pessoa falou, não, vocês não podem sair daqui, da área internacional, não pode voltar tudo, e inclusive não vai dar tempo de vocês voltarem. Daí a gente, não, moça, você não tá entendendo, o cara tá com o nosso dinheiro lá pra fora. Não, o cara não entendeu nada, o cara ficou olhando pra gente. Ele falou, moça, você não tá entendendo. A minha cara de desespero e a do Marco foi demais, assim, acho que o cara olhou pra nós e viu que ele não tinha escolha. A gente falou, cara, você não tem noção, o cara tá com o nosso dinheiro lá pra fora. Aí foi. Federal, né? Isso, e a gente lá na Polícia Federal. A gente ia pra Polícia Federal. A gente conversou com uma pessoa, depois a gente foi na Polícia Federal. Porque tava assim, numa situação de calamidade, falando, pelo amor de Deus. Aí ele olhou pra gente e falou assim, ó, cara, vão ligeiro, porque, olha, sério, eu não sei. Vocês vão correr risco de perder o avião. Mas olha, vocês não têm noção da velocidade que a gente correu naquele aeroporto. Com a mochila nas costas, porque a gente não viaja com mochila para despachar. Então a gente viaja com aquela mochila nas costas com o que a gente precisa tudo ali, que a gente já tá acostumado. Mas caramba, a gente saiu com aquela mochila pesada, correndo, igual maluco. Daí ele falou assim, ó, vocês vão passando por tudo e depois vocês vão ter que entrar de novo, vão ter que olhar a mochila de vocês de volta. Olha, eu não sei, hein? Eu acho que vocês não vão conseguir, o cara. E a gente, ó, mas corremos. Na hora que a gente chegou lá, mal catou o negócio, né, Marco? Nem sei como é que a gente catou o cartão. Saímos na entrada do aeroporto. Saímos na entrada do aeroporto. Chegamos, né? Daí, nossa, meu Deus. Aí fizemos o caminho. caminho inverso, só que daí passando a nossa mochila. Meu Deus, que loucura. Quando a gente chegou, eu já tava quase chamando nosso nome lá no avião. Aí a gente, caramba, meu, que loucura. A gente filmou esse momento, por incrível que pareça. Não, tá arquivado. Mas, meu Deus do céu, vocês não tem noção do nosso desespero. Mas isso daí, eu gravei o vídeo depois que a gente já tava com o cartão na mão, porque vocês não tem noção. A gente não conseguia nem falar, foi uma loucura. A gente corria para um lado, corria para o outro, falava com uma pessoa, olhava com uma cara desesperada, quase chorando, a mochila pesada. Aí depois que a gente tava com o cartãozinho na mão, aí a gente quis fazer uma graça, mas vocês não têm noção como é que foi o desespero que a gente tava naquele dia. Eu acho assim que foi uma das... Porque teve várias histórias que aconteceu já com a gente, muito parecida com essa. Inclusive para viajar, envolvendo Wings for Life, envolvendo Uphill. Mais uma, aquela da Polônia. Da Polônia? Da Polônia eu quase não... Daí a mesma uma Wings for Life também, que era para ir para Polônia, só que eu não consegui embarcar porque aconteceu outros imprevistos, mas eu não consegui embarcar no dia que teria que embarcar, mas o Marco conseguiu. Eu embarquei 3 dias depois, se eu não me engano, né, Marco? 2 ou 3 dias depois. Só que daí quando eu estava na metade do caminho, quando eu cheguei em Frankfurt, no aeroporto, bom, eu não falo inglês, eu me viro nos 30. Gente do céu, que loucura. Olha, já aconteceu. Essa é longa. Não, essa é longa, mas assim, resumindo, cheguei no aeroporto lá da Frankfurt, não me deixaram passar, eu não entendia nada que o cara falava alemão, uma loucura Mas assim, resumindo, eu consegui chegar na Polônia, mas gente, vocês não têm noção do desespero que eu passei. E da Uphill, que até eu vi que alguém pergunta aqui da Uphill, a G perguntou aqui da Uphill. Da Uphill, vocês não têm noção. Da Uphill, só para chegar na Uphill, não nessa última, na penúltima. Para chegar na Uphill, estava disputando uma seletiva numa sexta-feira. Na verdade, numa terça, descansei quarta, corri quinta e sexta, uma corrida de orientação. E aí o que aconteceu? Eu peguei, mas eu já vou encurtar, que senão vai ficar muito longo. Aí eu peguei,
Pera, eu já perdi o raciocínio. Tá, deu competida e chegou na sexta. Aí o que aconteceu? Eu não tinha como chegar dessa cidadezinha de São Paulo, Lorena, até o aeroporto de São Paulo, né? Eu não tinha como chegar até lá. Então o que aconteceu? Um aluno nosso pediu para um amigo dele passar na casa dele, porque esse nosso aluno estava já para correr Up Hill, ele já estava lá na Serra do Rastro. Aí ele pediu para uma pessoa, um vizinho dele, um amigo, pegar a caminhonete dele e me buscar nessa cidade. Então ele percorreu 200 quilômetros, voltou comigo 200 quilômetros para o aeroporto. Daí chegamos na... Não, aí foi uma loucura. Daí consegui chegar no aeroporto de São Paulo, fui para Florianópolis. Cheguei em Florianópolis, eu peguei um Uber com uma galera que estava lá e cheguei finalmente na Serra do Rio do Rastro meia-noite. Não, Outro dia. E aí ia correr no outro dia de manhã. Não, já aconteceu assim tanta coisa que eu tô contando muito resumido, senão tu vai ficar aqui até amanhã contando história só de perrengue. E em relação à alimentação, né, em outros países, porque às vezes você vai para um lugar que tem uma comida totalmente diferente da nossa aqui, né, porque você está acostumado a comer. Como é que você faz com a alimentação para não ter nenhum problema na prova? Enfim, como é que funciona isso para você? Nossa. Na verdade, assim, eu não tenho muita frescura com a alimentação, então eu sempre parto do mais simples, né? Eu falo assim, um segredinho, para quem na infância comia pé de galinha, não tem problema com mais nada na vida. Mas, brincadeiras à parte, eu não tenho dificuldade nenhuma com a alimentação. Claro que eu já passei sufoco, já passei num penúltimo campeonato que eu fui na Letônia, me deu uma diarreia absurda, porque eles colocavam um tempero na comida que foi a primeira vez que o meu estômago teve um problema. Na verdade, assim, me deu um desarranjo intestinal. Nunca tinha acontecido aquilo. Gases, fiquei passando mal. Mas nunca tinha me dado esse tipo de coisa. Mas tirando isso, eu sempre fico... Eu sempre procuro fazer lanches, porque normalmente, assim, o que tem mais quando a gente vai nesses lugares? Não tem a comida parecida aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem uma riqueza que... Olha, eu falo que eu não largo aqui o Brasil por nada, por causa da alimentação, porque aqui é uma maravilha. Mas eu me Sim. viro bem, eu consigo me virar bem. Eu tento me alimentar bem dentro das possibilidades daquele local onde eu tô. Não tento, porque normalmente frutas nesses lugares onde eu vou não tem. Então eu consigo me adequar bem. Só tirando com exceção que me aconteceu isso aí, né? Desse último lugar que eu fui. Disse é melhor contando história. Obrigada, gente. Vamos querer ver essa sua biografia depois, hein? Essas suas histórias aí reunidas no Gente, eu tenho livro, hein? muita história, vocês não têm noção. Aí quando a pessoa me vê lá, quando me vê em algum lugar, a pessoa nem imagina. Às vezes eu tenho vontade de contar tanta coisa aqui. E Eu você falo falou que assim, a você última não coisa que fala. vai acontecer comigo é o desafio. Eu falo assim que o desafio do samurai foi a última coisa que aconteceu lá, porque o que aconteceu muito antes foi muito mais que um desafio, né? Chegar já é um perrengue às vezes, né? Chegar já é um perrengue, exatamente. E você disse que você não fala inglês, mas você se vira bem. E como é que é? É na mímica? É no Google Tradutor ali do celular? Como é que funciona na hora de se comunicar em países que têm um idioma muito diferente do nosso? Na realidade, assim, eu sempre me safei muito bem, porque nos lugares que eu vou, como eu viajo com a equipe, sempre tem alguém que fala inglês, sempre. Então, eu sempre tive essa facilidade. Então, a gente sempre vai, como eu falo, a gente anda em bando, né? Então, para onde a gente vai, sempre tem alguém que fala. Já aconteceu de não ter ninguém e sempre ter alguém mais experiente que já viajou. Então, já sabe as coordenadas para chegar no aeroporto. A gente pega. Mas, assim, como eu faço corrida de orientação, a gente também tem umas certas. A gente tem umas certas malandragens, né? Que é você já fazer o estudo exatamente dos lugares que a gente vai. E a gente vai meio que a gente vai meio que interpretando tudo que está acontecendo. E muitas das pessoas que já viajaram, que viajam comigo, elas já viajaram muito mais tempo que eu. Então elas já sabem, já têm noção de tudo. E quando a gente vai para congresso técnico, a gente sempre vai, sempre leva o Google Tradutor, a gente dá um jeito de pegar todo o material traduzido. Então a gente vai se virando, sabe? Mas já aconteceu assim muitas. Nosso retorno, o Marco quer contar muito aqui nosso retorno de Amsterdã, que a gente não sabia falar inglês, beleza. Mas só que, gente, como é que vai entender aquela língua lá em Amsterdã, que não era nem inglês, porque não dá para você pegar e colocar no Google Tradutor de lá, que não dá para entender nada daquilo, que era aquele desenho. Não dava. E a gente queria andar de trem, a gente chegamos lá numa cabine, e normalmente você chega no lugar e tem o guichê para comprar. Para comprar. E a gente olhou ali e não conseguia, assim, eu sei que resumindo, ficamos
um tempão lá rodando em volta daquilo para ver se encontrava uma alma viva para nos ajudar a tirar o ticket. Até que chegou um grupo de francês, se eu não me engano, né, Marco? Para ensinar um outro grupo que falava uma outra língua que eu nem me lembro agora. E aí eles ali ficaram mostrando onde que fazia, a gente só com o olho assim, né? Tentando. Aí eu sei que a gente conseguiu. Qual que era a outra? A gente vai embora de Amsterdã. Ah, para voltar de Amsterdã foi perrengue. Porque a gente não. Também, por essa questão de não saber inglês, não falar outra língua, a gente pegou o ônibus errado, pegamos o ônibus errado, pro lado errado. Caramba. Eu sei que, olha, e todo mundo. E eu falava assim, como é que era o teu sinal, Marco, quando a gente tava se dando mal? Quando você falava que tipo, lascou, ele fazia assim. A gente chegou no terminal sem saída. Quando chegou num lugar que não sabia onde a gente tava, e daí falou aeroporto. Aí o cara, tipo, né? Não, vocês não estão indo pro aeroporto, né? Sabe aquela. Não precisa. Olha a minha cara, não precisa você dizer que você tá indo pro lugar errado, né? Tipo, a pessoa. E a japonesinha olhou pra gente. Aí uma japonesinha olhou pra gente, tipo, apontou, tipo, desce aqui nesse ponto, porque é aquele ônibus ali. Gente, não precisa nem você falar outro idioma. O que você imagina uma pessoa fazendo, tipo, que você tá lascado e fez pra gente correr, e que era aquele ônibus ali. A gente catou a nossa mochila e saiu correndo, pegamos o ônibus. Mas, gente, e sem pagar o ônibus, pra você ter uma ideia. O motorista olhou pra nós. Ai, que vergonha. O motorista olhou pra nós e ele ia cobrar a gente, mas ele olhou e tipo, fez assim, quer saber? Vocês estão mais perdidos que... Não, gente, a gente já passou. Agora não, agora a gente já tá um pouquinho mais calejado. Mas a gente já passou umas poucas e boas aí, hein? Vou falar pra vocês. A mímica é a melhor linguagem no mundo inteiro, né? Faz mímica que resolve. Você tem que estar muito atento às coisas que estão acontecendo à tua volta, né? Então você vai fazer conexão. Você tá já aconteceu de eu fazer conexão num lugar, sem brincadeira. Aquele dia, eu até nem lembro, acho que essa viagem não foi com o Marco, acho que foi com a equipe. A gente foi, entrou, daí a gente tava só que daí a gente separou vários grupos. Aí eu lembro que eu tava com o grupo que a gente estava, a gente entrou, fizemos a volta dentro de alguma coisa, e quando a gente olhou, a gente tava passando no mesmo lugar. Daí eu olhei assim e falei, peraí, gente, eu tenho quase certeza, acho que eu já vi essas vitrines, eu já vi esse lugar aqui. Acho que a gente tá andando em círculo. Aí, não, gente, assim, umas coisas de aeroporto, assim, então você tem que estar muito ligado nas coisas que estão acontecendo, prestar atenção onde está a tua bagagem. Então são coisas bem mínimas, assim, que parecem bobas, mas para uma pessoa que está viajando pela primeira vez, você está com o teu olho muito aberto para tudo, seja para os perigos de estar fora de um aeroporto procurando alguma informação e alguém está te observando. Então são detalhezinhos que você vai pegando com outras pessoas que já acabaram viajando. Então por isso que eu falo, eu passei já perrengue, mas eu já consegui me virar muito bem sozinha. Uma vez eu fiquei 7 dias em um país, e nesse país nevou, a gente não estava esperando que nevasse. Eu me separei da equipe porque eu ia ficar mais alguns dias lá para poder fazer uma outra competição, então acabou que eu me separei da equipe. A sorte que naquela época, como eu não tinha cartão de crédito nem nada, o pessoal da equipe deixou um pouco de dinheiro comigo, porque foi o que me salvou, porque eu tive um problema, não consegui me encontrar com o pessoal que eu ia fazer o camping, fiquei lá presa no hotel onde eu estava, só conversando com a embaixada e conversando com o pessoal para eles poderem me resgatar, e só com esse dinheiro que a galera deixou comigo. Então, assim, são experiências que eu tenho hoje por conta de alguns perrengues que eu já passei, né? Hoje não, hoje eu já estou viajando com cartão de crédito, já estou mas eu já passei umas bem complicadas. Ó, a Jenny Souza falou para você dar uma dica para ela, para Up Hill. Ela falou que está inscrita para a prova de agosto desse ano e quer alguma dica legal sua aí da prova. Ah, eu vi mesmo que ela falou que estava inscrita para Up Hill. Então, a minha dica pro pessoal, inclusive, para todo mundo se manter motivado, apesar de ser difícil. Claro que falar da boca para fora é complicado, mas eu falo assim, nada melhor que viver um dia após o outro. Vai ter dias que você está cansado, que você está de saco cheio, mas tente o máximo possível colocar metas, nem que sejam pequenas metas. Eu vou treinar 2 vezes por semana, vou treinar 3 vezes por semana, por quê? Tudo indica que não vai ter alguma prova tão próxima. Porém, não existe certezas. Só temos incertezas, mas a única certeza que a gente tem é manter a nossa saúde e o nosso bem-estar. E a atividade física, o exercício físico, eles são os nossos melhores aliados para isso. E eles são questão física mesmo. Porque a partir do momento que a gente gera movimento, através da prática da atividade física ou do exercício, você gera energia. Então,
consequentemente vem o bem-estar. Claro que eu também, meu Deus, tem dias que parece que eu tô com uma dor de cabeça e eu falo, nossa, hoje eu não vou treinar. Mas eu já penso, não, peraí, eu já não treinei. Daí no outro dia eu já penso, peraí, mas eu já não treinei ontem, então hoje eu tenho que treinar, nem que seja um pouquinho só. Mesmo que não seja meu 100%, eu tenho que treinar pelo menos uns 80%, 70%. Então, assim, viver um dia após o outro, tentar se manter ativo, porque vai que realmente tem a prova, e nada melhor do que a gente estar fazendo esses exercícios em casa. Claro que quem tem oportunidade tem uma esteira ou um terreno onde você tem a oportunidade de estar fazendo uma corridinha mais tranquila, porque agora também não dá para pensar em performance do nível de, ah não, eu vou exigir bastante do meu organismo. Então a gente tem que se manter ativo, focado ainda. Eu também estou confiante que vai ter uphill, então nada melhor do que os treinos funcionais que a gente tem feito em casa. Tem muita opção por aí, inclusive. Nós também estamos trabalhando com isso. E então, além de a gente estar incentivando nossos alunos a treinar, a gente está se sentindo motivado e incentivado por eles. Porque a partir do momento que eu estiver desmotivada, não estiver legal, eles também, consequentemente, não estarão, né? Então, até ela escreveu aqui que a prova não foi cancelada. Isso, a prova não foi cancelada. Eles estão aí com outros planos, caso a prova... Porque, assim, existe aquela coisa de que as provas não estão sendo liberadas, né? Até tem uma data ali que eles colocaram que nenhuma ali, até aquele momento, podem acontecer. Ainda está liberado provas, né, que vão acontecer em agosto, então eles estão confiantes. Mas, claro que isso foge um pouco do controle deles a partir do momento em que, não, surgiu um decreto que vai ser proibido organizar provas. Aí eles vão ser obrigados a tomar uma atitude, mas eles já falaram, até eu tive uma reunião com eles esses dias. Então, o que eu falo para vocês para deixar confortável? Eles vão buscar sempre estar nos atualizando sobre as situações. Então, seja elas quais forem, eles vão buscar sempre estar entrando em contato com a gente. Então, a gente segue treinando, eu tô seguindo, falando para meus alunos continuarem treinando. Vamos continuar ativo, além dessa questão do nosso bem-estar, porque, consequentemente, a gente fica em casa, já começa a gerar uma ansiedade, já queremos comer mais, e isso também não tem problema, porque é uma questão natural nossa, mas a gente também precisa se policiar no sentido de que a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Já que porque senão a balança não vai ficar legal, não vai ficar equilibrada, né? Se a gente quiser comer mais e não se exercitar, a conta vai começar, um lado vai começar a pesar mais que o outro, né? A Fabi Braga diz que você é pura inspiração. Ah, Fábio, obrigada, Fabi. A Fábio também, ó. A Fábio tá ali, ó, treinando firme com a gente. Muito bem. Você falou de perrengues em viagem, né? Mas em perrengues de prova, por exemplo, nas provas de orientação, já teve algum problema no meio do mato, algum perrengue, né, numa prova de orientação que você lembra, assim, que te marcou? Teve já algumas situações aí, né, de imprevisto, assim, com cobra e outros bichos, assim, nunca aconteceu. Mas, e por incrível que pareça, foi a primeira vez na minha vida, nessa primeira competição que eu tive do ano, que eu participei de uma de orientação e uma corrida de trail ainda, né? Graças a Deus, antes de começar tudo isso. Pude ainda matar a vontade de correr. E me aconteceu um fato interessante, porque eu não tenho medo de vaca, não tenho medo não tenho medo, porque como eu morava em chácara, estava acostumada com vaca, com boi, com bezerro, com tudo quanto é tipo de animais, né? E nessa prova que eu fui, nessa primeira de orientação em Ponta Grossa, me aconteceu um fato bem engraçado e bem, no momento não foi nem um pouco engraçado, ou agora é engraçado, mas lá na hora não foi. Eu estava olhando o mapa, estava num lugar lá que eu não sabia direito onde eu estava, e por um acaso estava passando uma pessoa, e assim, a gente não pode pedir informação para ninguém, mas eu lembro que eu estava falando assim, caramba, onde que eu tô? Será que esse lugar é aqui onde eu tô? Onde tá essa trilha? E eu tava assim, conversando sozinha ali. E esse rapaz passando para dar segurança ali e tal. Só que eu não sabia exatamente por que ele estava ali, mas ele estava fazendo a segurança porque ele tinha visto que tinha bastante boi e vaca rodando por ali. Então ele queria proteger a galera. Queria, assim, espantar eles para eles não se assustarem e também a gente não assustar os bichos, né? E não é que me aconteceu de uma vaca vir na minha direção com um bezerro. E o bezerro dela não veio perto de mim. E a vaca veio com muita velocidade na minha direção e ela saltava para a direita e para a esquerda e eu não tive reação.
E ela veio muito feroz, e ela estava descendo, e inclusive eu estava numa descida, então ela estava vindo, descendo, correndo na minha direção. Eu não consegui, sabe quando você olha assim, você... Pelo menos aconteceu isso pela primeira vez na minha vida, eu me vi numa situação onde eu paralisei, porque eu não conseguia pensar se eu corria para direita ou para esquerda, porque ela saltitava da direita para esquerda, e o bezerro veio na minha direção. E ela veio mais furiosa e começou a dar chifrada no chão, na árvore, por tudo, até que a hora que ela chegou perto de mim, esse rapaz que estava ajudando na segurança, ele se atirou na frente da vaca. Acredita nisso? Ele se atirou na frente da vaca e me salvou. Por quê? Eu só me lembro da vaca ter passado assim pertinho de mim com o chifre e eu congelei assim. Aí eu lembro que ele falou, e eu congelei e comecei a chorar, né? Aí ele falou assim, caramba, ele disse, mas por que você não se escondeu atrás da árvore? Por que você ficou paralisada? Eu falei, por que eu fiquei paralisada? Porque eu falei, olha a situação que eu tô, me escorei numa árvore lá e fiquei desesperada. E esse rapaz chorava junto comigo, porque nem ele tinha acreditado que ele tinha conseguido espantar a vaca e nem eu tinha acreditado que ele tinha conseguido me salvar daquela vaca. Então, assim, eu nunca tinha me visto numa situação daquela. E eu cheguei apavorada, ele chegou apavorado, uma loucura. Mas foi a primeira vez que aconteceu isso. Mas por quê? Por conta do bezerro, né? A vaca, a mãe sempre vai querer proteger o bezerro, então ela achou que a gente ia fazer algum mal pro bezerro, né? Claro que a vaca não ia sair correndo atrás de mim assim, sem motivo, né? Caramba, essa daí foi boa, hein? Não, olha, essa eu me lembro até hoje, assim, era uma vaca preta, o chifre dela é enorme. E ela começou a saltitar assim para a direita e para a esquerda. E depois você vai para correr para que lado? Se você vê um bicho pulando na tua direção com o chifre para a direita e para a esquerda. E com um corpo daquele tamanhão, plum, plum, fazendo aquele barulhão no chão. Eu paralisei, fiquei lá esperando a morte. Esperando o pior. Ai, E graças a Deus e graças àquele menino que me salvou, não aconteceu, né? E assim, quando eu cheguei, o pessoal falou assim, nossa, Letícia, você tem muito medo de vaca. Aí eu falei assim, gente, vocês não estão entendendo, vocês não sabem o que aconteceu comigo. E cheguei chorando, assim, porque daí, como passou aquela adrenalina, eu cruzei o pórtico de chegada, nossa, eu comecei a chorar muito, 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 muito. E aí, quando o outro rapaz da organização encontrou ele, o menino que me ajudou, e ele também começou a chorar desesperado, dizendo que tinha me ajudado e tal, ele falou assim, Letícia, realmente, você não estava exagerando, porque o rapaz que te ajudou falou que nem ele acredita como ele conseguiu te ajudar. Até agora ele não está entendendo. Ó, a Ana Paula Friso lembrou uma outra aqui. Na Praia do Rosa, o cachorro te pegou. Ai, é verdade, a Ana Jans. Aninha, é verdade, você me fez lembrar dessa. Tá vendo como eu falei que eu não sou boa de memória? O Marco aqui, nem que o César Cavalcante falou, o Marco é que meu apoio aqui. Mas naquele dia eu também chorei muito, gente, caramba. Eu sou mais de chorar, de me emocionar com as coisas que acontecem. Dificilmente alguma coisa me assusta assim. E não é que o cachorro me deu uma mordida na panturrilha. Caramba, a gente acabou de sair de uma trilha, né, Marco? Isso. Saímos de uma trilha, a hora que a gente entrou na praia, veio um cachorro na minha direção, eu lembro que eu xinguei até o dono. Olha, caramba, eu lembrei agora. Eu lembro que eu xinguei até o dono. Porque, na verdade, eu fiquei mais brava com o dono do que com o cachorro. Porque eu sempre falo assim, eu jamais vou brigar com um bicho. Porque, gente, coitado, como é que o animal vai raciocinar? Né? E aí, o cachorro veio na minha direção, ao invés do dono brigar com ele, né, afugentar ele, alguma coisa, chamar a atenção dele, não. Ele ficou me olhando, dando risada, e o cachorro não mordeu minha panturrilha, gente. Ah, Caramba, eu xinguei aquele cara tanto, que eu nem me lembro o que eu xinguei o cara, mas eu xinguei ele. Nem a mãe do cara eu conheço, eu xinguei a mãe dele. Aí xinguei o cara, gente, olha, eu demorei pra me acalmar, sabia? Porque me deu, assim, como doeu muito a mordida e o susto, acho que juntou a mordida com o susto, me deu uma acelerada no coração, assim, de um jeito. Eu comecei a passar mal, daí o Marco tentando me acalmar, e como diz o Marco, eu já sou calma pra caramba, né? E daí me acontece uma dessa ainda, ai meu Deus, caramba, bem lembrado essa, Ana. Eu já nem me lembrava, tá vendo? mas chegou a machucar ou foi só um susto mesmo? Não, que nada, só acredita que foi, por isso que eu tô falando, que é muito mais o susto, não saiu sangue nem nada, mas ele deu assim aquela, sabe quando o dentinho, não foi, né, não dá pra exagerar que doeu muito, mas assim, acho que juntou aquela dor dele ter pego, adrenalina, e a raiva que eu fiquei do dono também, caramba, aí o negócio já ficou uma proporção assim, né, mas claro que depois eu me acalmei, continuei correndo. Prova é boa. Prova é bonita, prova é linda demais também, Praia do Rosa, né?
Como é que não vai Sim. ficar feliz no lugar daquele, né, Ana? É muito comum isso de cachorros correr atrás de vocês nas provas? Olha, você acredita que eu tenho algumas fotos aí dos cachorros correndo atrás de mim? Mas assim, o que me pegou, assim, que conseguiu me alcançar foi esse cachorrinho, esse danado. Esse Sim. danado aí conseguiu me pegar. Aí você tinha que treinar mais para no ano seguinte correr mais rápido que ele. Exatamente. Não, olha, umas coisas assim. Pô, nem falha. Ó, a Gia tá falando aqui que queria poder falar com você todos os dias. Bom, mas a gente tem. Isso que é legal da corrida, né? A gente tem tanto papo pra. Tem tanta história pra contar de corrida que a gente nem. Que a gente vai longe, né? É por isso que está fazendo o seu livro, né? Sua biografia, para poder reunir essas histórias É, e não exatamente. Pra deixá-las poder. esquecidas. E como eu também tenho uma memória bem fraca, né? Eu falei, até é bom pra mim depois ficar relembrando. Não, eu tô com a minha memória tão fraca, gente. Olha só, ontem eu postei uma foto achando que era. Depois eu até dei uma arrumadinha lá no meu Instagram. Alguns devem ter percebido, outros não. Mas eu fiz um concerto lá. Por quê? Eu coloquei que era uma foto minha do Endurance. Só que na realidade era uma foto do Perdidos. E aí eu coloquei como se fosse uma lembrança da prova de 80 quilômetros do Endurance. Aí depois eu mesma olhando meu Instagram, eu falei assim, caramba, mas peraí, mas eu não corri o Endurance de verde? Aí sabe quando você mesmo vai dando risada das tuas coisas, que você fala assim, gente, o que tá acontecendo com a minha memória? Mas tá tudo em casa, né? A mesma organizadora, então não tem problema. Não, sabe quando você olha assim, eu falei, caramba, daí depois eu falei assim, gente, pera aí, eu corri de preto, eu tava no Perdidos, eu não posso estar lá no Agulhas Negras porque eu tava de verde no Agulhas Negras. Sim, Você vê que até isso marca, né, as roupas que a gente corre. verdade. E você falou do seu livro, né, dessa sua biografia. E como é que tá o andamento? Tem alguma previsão para você finalizar? Você vai lançar? Você vai vender? Qual que é a ideia? Fala um pouco mais sobre esse projeto aí que você falou no começo e a gente está comentando dele aqui o tempo todo. Que nem o Marco falou, tá no forno ainda, eu tô aqui. É porque assim, juntou Mônica, Fabiane Felizari e Jorge Volpan. E mais o Marco, na realidade, sim, isso gera uma vontade muito grande do Marco, porque nós dois queremos escrever um livro, mas não colocamos em prática ainda. Mas surgiu o quê? A gente ainda tem que criar esse hábito de poder. Eu sempre gostei de escrever, mas surgiu essa ideia da gente estar montando a nossa biografia também para a gente estar relembrando esses momentos e para ficar guardado, né? Porque a gente fala assim que lembranças só são boas quando a gente compartilha, porque senão elas ficam perdidas no tempo e ficam, né? Ficam para trás. Agora a gente poder passar para frente. Eu penso assim futuramente tanto a biografia quanto o livro, a gente pensa nessa questão de poder estar levando para outras pessoas, mas também no intuito de poder fazer com que claro, se a gente puder vender, vai acontecer isso, mas o nosso principal intuito é poder estar levando isso para as outras pessoas e poder estar fazendo as palestras, que foi uma coisa que eu parei, né? Eu fazia nas escolas, principalmente para as crianças. Então eu queria fazer alguma coisa nesse sentido de que isso fosse lançado, mas para que tudo isso acontecesse junto, entendeu? A gente fosse fazendo essas palestras, também fosse ampliando fazendo cópias disso, de acordo com o que a gente fosse fazendo nesses locais, né? Porque eu fiz em vários lugares, fiz em várias instituições para meninas com grande risco. Então, assim, eu quero levar também para essas pessoas, porque como eu já passei, tive muitas coisas aí que me aconteceram na vida, então eu quero poder compartilhar e quero poder retribuir as muitas outras coisas que eu já recebi de outras pessoas, ajuda, apoio, e eu também queria chegar até a vida dessas outras pessoas, principalmente grupos de risco, que muitas vezes nem tem perspectiva de melhorias na vida. E isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu jamais imaginaria que tudo isso poderia acontecer na minha vida até que eu conhecesse o Marco. Então, o Marco meu marido pôde proporcionar tudo isso para mim. Mas se ele talvez não me mostrasse esse caminho, talvez eu não seria a pessoa que eu sou hoje, eu não estaria falando com tanta gente e não teria conhecido tanta gente como eu conheço hoje, né? Sim. Então, é nesse caminho que a gente está seguindo. Muito bom, muito bonito isso da sua parte. Muito legal. Obrigada. Retribuir o que a vida te deu, né? Ah, com certeza. É bem isso, né? A gente só pode dar tudo aquilo que a gente tem dentro do coração. Então, para mim, hoje, eu sou muito grata por todas as coisas boas.
coisas não tão boas que me aconteceram, que eu acredito que tudo isso a gente pode melhorar e a gente pode proporcionar para outras pessoas. Eu acho que a gente fazer o bem e poder estar inserido nesse meio, trazendo um pouquinho de perspectiva, igual eu falei, o esporte ele muda a vida das pessoas, não só no sentido dela virar um atleta, mas dela poder conhecer o mundo, que nem eu, quando eu cheguei até para contar a minha história numa escola, eu estava conversando com uma professora de educação física, ela mesma me contando a minha história, me inspirou, porque quando ela falou assim, imagina, uma menina lá de Campina Grande do Sul, lá no meio do mato, conheceu Coreia, foi para vários lugares do mundo, sem ter que ir para o deserto do Atacama, igual o Marco falou aqui, foi uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, eu nem cheguei a sonhar isso. Eu nunca tive essa oportunidade de sonhar isso. Então, você levar isso também para eles e ter alguém para fazer isso não me aconteceu na minha infância. Então, por isso que eu falei que eu queria principalmente esse grupo mais jovem. Inclusive, é uma questão que a gente quer tratar no Mountain School, dentro da equipe ASA, dentro da nossa assessoria. A gente está agora com foco direcionado também para isso, para a nossa escola de montanha, trazendo esse público infantil. Sim. Então, a gente tem que investir no nosso futuro, né? Com certeza. Bom, a gente está quase acabando aqui nosso tempo, dessa nossa 1 hora aí. Passou muito rápido, adorei todas as histórias, todas as suas lembranças boas. Ri muito aqui com as suas lembranças. Olha, todo mundo tá rindo aí. Eu espero que o pessoal tenha se divertido. O pessoal gostou bastante aqui também, né? Então, queria aproveitar para você fazer nesse final seus agradecimentos, seus patrocinadores, apoiadores, enfim, o merchan da sua equipe, enfim, esses últimos 2 minutinhos aí para você se despedir. Então, deixo aí tanto o meu Instagram, né, que o pessoal tá acompanhando pelo seu também, mas até a equipe ASA, que é o marido aqui que está mexendo e conectando. A gente está disponível, se alguém quiser saber qualquer coisa, qualquer informação, a gente está atendendo à distância, já era um atendimento que a gente fazia, mas a gente está buscando cada vez mais, até a Fábio está aqui, tem outros alunos nossos assistindo, a gente está fazendo de tudo para melhorar, a gente está dando o melhor nosso. Claro que a gente ainda pode fazer mais para poder estar atendendo, então muitos não sabem, mas eu sou professora de educação física. A equipe ASA, eu sou uma das proprietárias também, junto com meu marido, mas nós temos mais alguns sócios. Então, nosso objetivo, nossa principal missão é essa, a gente está proporcionando o melhor para vocês. E já convido, se alguém tiver alguma dúvida e quiser vir, inclusive, fazer um treino experimental, quiser saber mais informações de como é que funciona, tudo isso eu estou à disposição. E eu também quero incentivá-los no seguinte sentido. Coloquem metas, senão vocês vão acabar ficando em casa. Quem não tem oportunidade, quem não tem possibilidade de ficar em casa, que às vezes tem que estar ali na linha de frente, e já é uma complicação, mas é pra gente não deixar se abater nessa fase que tá difícil. Eu acho que agora a gente tem que conversar muito, já que agora a gente vai estar voltado mais para as redes sociais. A gente está se enchendo de conteúdos, já que tem muitas lives rolando, procurar, porque vai estar rolando muita informação. Então, não deixar de ler, não deixar de ouvir e não deixar de perceber também as coisas, a beleza oculta, né, como a gente fala. Porque existe uma beleza, mesmo numa fase difícil, existe uma beleza por trás de tudo isso e que a gente possa encontrar essa beleza, possa também entender que vão existir os dias que a gente não está muito bem, que vai ser difícil e tudo bem também. Se puder, assiste aquele filme, come aquela pipoquinha, fica relax, que tá tudo bem também. Beleza? Quero deixar uma mensagem positiva para vocês, agradecer de coração a energia de vocês, os comentários também. Desculpa se a gente não respondeu todo mundo que falou, mas eu tô super disponível. Todo mundo que me manda mensagem eu respondo. E quem eu não sigo, a mensagem fica lá arquivada, mas eu consigo acessar e vejo, respondo. Beleza? Legal. Muito obrigado mais uma vez, Letícia, pelo seu tempo, pelas suas histórias. Marco, muito obrigado também aí pela voz da consciência aí, né, no cantinho. E espero que a gente consiga se encontrar no futuro próximo, pessoalmente, para dar um abraço. Com certeza vamos se encontrar sim. Se Deus quiser, todo mundo com saúde, a gente vai superar essa fase aí, vamos dar bastante risada de tudo que passou e a gente superou junto. É isso aí. Letícia, obrigado mais uma vez, um grande beijo para você e até a próxima.
Imagina, eu que agradeço. Um beijo para todo mundo. Bom, essa foi a entrevista com a Letícia Saltori, mais uma aqui da série de entrevistas da Coda Comunicação. Lembrando que essa entrevista vai ficar disponível no Spotify, é só você buscar lá no Spotify por Coda Comunicação, também no canal do YouTube da Coda Comunicação ou no site coda.com.br. O link está na bio do Instagram. Essa foi mais uma produção de Bruno Moraes. Eu sou o Alexandre Coda e te espero nas próximas entrevistas aqui da Coda Comunicação. Um grande abraço e até a próxima.